Obrigada, Thaís. Eu sei que você preparou aí algumas questões para me colocar, e aí eu ia te passar a palavra exatamente nesse sentido. Uhum. Não, então, o que a gente vai começar, que eu pensei em algumas questões para a gente discutir e ver qual que é o nosso ponto de vista. Eu gostaria de começar perguntando sobre a nossa formação no curso de Direito, que a gente passa lá 5 anos, a gente aprendendo a ser exímios litigantes. Pouco se fala na faculdade sobre o conflito e suas vertentes, tão pouco sobre as resoluções de formas consensuais. Evidencia-se aqui a máxima que o advogado bom é aquele que fala mais alto, é o bom de briga no tribunal. Qual o seu ponto de vista sobre a forma de ensinar o direito atualmente? E olha, isso é muito interessante porque algumas das matérias que nós temos na faculdade, que é para não dizer assim 85% das mesmas, elas têm como foco o processo, a via do judiciário. E se nós olharmos para o processo e para a via do judiciário, nós sabemos que na sentença apenas um vai ter razão, apenas um vai conseguir ter uma decisão favorável. E isso significa que apenas um ganha. E por isso nós estamos a falar, quando falamos de processo judicial, ou da via judicial, nós estamos a falar de uma lógica competitiva. E para essa lógica competitiva, de facto, nós temos que ganhar. Aí, e ainda assim, eu hoje entendo que é necessário nós colocarmos uma reflexão que é a seguinte: ganhar significa ganhar a qualquer preço? Ganhar significa ganhar independente dos valores e independente da ética e deontologia? Eu pessoalmente penso que não. Penso que nós podemos ganhar uma batalha de uma forma justa, de uma forma limpa, de uma forma transparente. Mas mais do que isso, aquilo que hoje em dia também acontece é que o mundo muda, as circunstâncias mudam e as disponibilidades também mudaram. Ou seja, as formas e as vias que nós temos para resolver hoje os diferentes conflitos têm, de acordo com os contextos, têm também várias formas de ser resolvidas. E por isso é uma limitação aquele advogado que apenas é bom de briga, aquele profissional do direito que apenas sabe ganhar do outro no grito, que apenas sabe ganhar do outro de uma forma de austeridade, até às vezes de imposição, significa que ele não desenvolveu competências nem habilidades para que, através de uma briga justa, de uma briga leal, ele de facto consiga colocar o seu ponto de vista e consiga construir soluções diferentes. E aí eu considero que, de facto, quando nós falamos de hoje e daquilo que é a formação jurídica, na atualidade, é importante saber ter uma estratégia, saber escutar, saber falar assertivamente, saber entender diferentes pontos de vista e não ficar com medo de entender um ponto de vista diferente. Isso não significa concordar, isto é, nós podemos ter ideias diferentes, opiniões diferentes sobre uma determinada situação, eu entender o outro, e isso não significa que eu esteja a aceitar o ponto de vista dele. Eu estou a entendê-lo para com isso nós conseguirmos construir outras soluções. E mais do que isso, esta formação que nós precisamos de construir nos juristas, nos alunos de direito, é essencialmente de estimulação de criatividade jurídica. Isto é, dentro daquilo que são os limites do direito material, como é que aquele que tem uma formação em direito, principalmente o advogado e a advogada, conseguem construir soluções que sejam juridicamente atendíveis, mas que sejam criativas. E essa capacidade de construir essas soluções, ela tem muito de ver com também a mentalidade para a interconexão entre as pessoas e as continuidades das relações e dos relacionamentos. Porque está visto, e em especial ficou mais visível agora com este momento em que nós estamos aqui a passar de isolamento ou de distanciamento social, que as nossas inter-relações, elas mantêm-se. Então, não é o facto de nós não estarmos juntos que faz com que o que um faz deixe de interferir na vida do outro. Muito pelo contrário,
essa consciência, ela parece-me que está ainda mais forte e mais visível. Entendi. Porque eu acredito também que a falha na formação dos nossos juristas, inclusive eu me incluo nele, é por não trabalhar, de fato, o conflito na faculdade. A gente aprende muito sobre os códigos, muito sobre o direito em si, não que não seja importante, porque um advogado que não sabe as codificações não se torna um advogado competente. Mas pouco se fala da forma correta de trabalhar o conflito, pouco se fala sobre as técnicas de negociação, que eu acredito que seria uma matéria muito fundamental no curso, porque a gente tem 5 anos para a gente trabalhar e a gente não desenvolve de fato o que a gente precisava desenvolver, que é sobre o conflito e sobre suas vertentes, porque se a gente tivesse essa competência mais acentuada hoje em dia na nossa universidade, a gente sairia, sim, um profissional mais preparado para lidar com o conflito do nosso cliente de uma forma mais adequada, né? Eu acho que grande falha, que acredito também que o modo de ensinar o direito hoje está ultrapassado por causa disso, porque a gente muito escuta e pouco é trabalhado o senso crítico, pouco se fala lá sobre a nossa vertente, a nossa opinião, porque o professor, a maioria das vezes, ele chega, impõe o conteúdo e a gente não discorre sobre o tema, a gente não cria teses, porque eu acredito que assim a gente aprende de fato. Porque a gente chegar lá e pegar a matéria para simplesmente decorar, né, como a maioria das pessoas fazem para obter uma nota, não seria um aprendizado de fato. E o nosso senso crítico, ele fica estagnado, né? No momento que a gente está só apenas absorvendo, a gente não está trabalhando em conjunto com o professor e não está dialogando de uma forma assertiva. Eu acredito que é uma falha muito grande. Perfeito, Thaís. Isso é mais uma demonstração do quanto os tempos mudam e do quanto não só os tempos mudam, como também os alunos passam a ter outras demandas e outras exigências. Eu fico muito feliz por saber dessas vossas necessidades, desses vossos interesses, porque quando eu saí da universidade, aquilo que eu mais senti é exatamente isso que tu estás a trazer agora, que eu ia trabalhar com conflitos de pessoas, mas eu não tinha estudado o que era conflito, então eu achava que eu sabia o que era conflito, eu tinha aquele conhecimento intuitivo que eu considerava que era um conhecimento profissional e que só a maturidade da experiência e a busca por nova formação, a busca por conhecimentos complementares é que me vieram demonstrar o quanto eu precisava de entender e de aprofundar o conflito. Então são três, eu falo brincando, mas falando muito a sério, que nós temos um triângulo que é o triângulo do conhecimento consensual, que nós precisamos de juntar aquele conhecimento da universidade, da graduação de Direito. E nesse triângulo do conhecimento consensual, no centro dele, nós temos a questão jurídica, ou seja, nós temos o direito material, mas depois nós temos 3 outros vértices, que são, por um lado, exatamente o conflito, por outro, também a negociação que tu trouxeste, e um terceiro que tem de ver com a comunicação, porque são 3 temas que nós consideramos saber, mas que, na verdade, nós precisamos de os aprofundar e complementar aí aos nossos conhecimentos, sem dúvida. Sim, porque eu acredito que o conflito, ele não é limitado a uma palavra, porque ele é muito mais complexo para mim do que qualquer código que a gente possa ver. Porque a gente aprende assim na faculdade, processo de divórcio, vamos usar tal e tal artigo do Código Civil. Mas não é bem assim, cada um vai vir com uma emoção, com uma dor diferente, e a gente não vai saber lidar na hora que você está atendendo o seu cliente de uma forma diferente um do outro. Eu aprendi que eu vou aplicar tal e tal código, tal e tal artigo do Código Civil. E isso também refletiu na pesquisa que eu fiz no meu trabalho, que eu fiz uma pesquisa de campo com os alunos do último ano, que é os alunos que estão da minha sala. Perguntei a eles se eles estavam preparados para ingressar no mercado de trabalho hoje, quando a gente formar. E eu fiquei assim impressionada, porque 100% das respostas foram que eles não estão preparados. Então, alguma falha está havendo e a gente precisa melhorar isso para os próximos. Nós agora vamos ter que aperfeiçoar, né, fazer uns cursos, alguma coisa, mas a gente tem que pensar também que ainda vai ter muitos outros advogados que vão anteceder a gente e vai poder ter uma formação mais assertiva. Eu acho, assim, as falhas que eu vejo
são essas hoje no curso de Direito. Sim. Eu também agora tenho uma outra questão para te perguntar, que hoje a gente vê que no Brasil a gente tem uma cultura litigante muito evidenciada. E no meu ponto de vista, eu acredito que o maior motivo dessa postura é trazido pelos próprios operadores do direito, que na maioria das vezes, quando eles são procurados, eles não oferecem as formas consensuais para os seus clientes. Então, a gente pode dizer que os maiores propagadores da cultura litigante são os próprios operadores do direito, na sua opinião? Você concorda com a minha afirmação? Ok. Eu diria o seguinte, também para provocar a tua reflexão. Se nós avaliarmos essa tua pergunta, a forma como tu a colocas, vê como essa pergunta ela já está feita com o raciocínio jurídico de aluno de direito, que é quem é o responsável, quem é o culpado. Essa lógica é a lógica com a qual nós somos formatados no curso de direito, isto é, como nós precisamos de saber defender o nosso cliente, nós acreditamos que o nosso cliente ou ele é responsável e eu vou ter que encontrar formas de minimizar a sua culpa, ou ele não é responsável e eu vou ter que encontrar formas de culpabilizar o outro. E aí, aquilo que eu te diria, né, em relação a essa provocação, que é muito interessante, é que não é só o Brasil que tem a cultura litigante, é o mundo que tem essa cultura litigante, porque o direito acabou por ter essa sequência quando nós começámos a acreditar que o acesso à justiça era o acesso ao judiciário. E o judiciário tem uma determinada capa, tem determinadas características, tem perfil, tem regras, tem um processo, tem os seus procedimentos e os seus objetivos. E aquilo que nós agora precisamos de entender é que foi pedido ao judiciário mais do que aquilo que o judiciário podia dar de resposta. É quase como que quando nós pedimos ao nosso pai ou à nossa mãe que eles tomem conta de nós quando nós já temos 30, 40 ou 50 anos. Não é pressuposto os nossos pais continuarem a tomar conta de nós. É pressuposto sim haver o quê? Uma inversão. Nós passarmos a tomar conta dos pais, ou pelo menos termos mais essa disponibilidade. E com isso, aquilo que eu quero dizer é que eu vejo aqui como uma situação global, tá? Onde, por parte da sociedade em geral, a sociedade em geral acostumou-se a que o judiciário é o lugar onde eles vão ganhar. Tenham ou não razão, eles acreditam, eles têm essa crença, às vezes uma crença limitante, outras vezes uma crença errada, de que eles vão todos ganhar. E por sua vez, além de passarem isso para os profissionais do direito, em especial para a advocacia, os advogados e as advogadas também por conta de terem tido essa formatação inicial do judiciário como sendo o principal, é o lugar onde eles têm conforto, é o lugar onde eles se sabem movimentar e gerir. E por isso os operadores de direito que não têm outras competências, que não conhecem outras vias, quando o cliente chega, ele só sabe fazer aquilo que tu ainda há pouco estavas a dizer, que é identificar, bom, no seu caso aplica-se o artigo X, Y e Z do Código Civil, e para isso nós podemos colocar uma ação K ou uma ação W. Então, a nossa mente é o que é juridicamente relevante na lógica do judiciário. E é aí que se impõe o quê? Primeiro, tomarmos consciência, e nesse aspecto eu diria que o Brasil está muito à frente de outros países, por conta das alterações legislativas, por conta da introdução de uma forma obrigatória deste tipo de matérias na grade curricular. Ainda temos aí algumas coisas para falar sobre isso, porque as universidades, a maioria delas, ainda não entendeu que essas matérias elas deveriam de vir para os primeiros anos da graduação e não para os últimos anos da graduação. Ou seja, tem uma lógica de pedagogia que algumas universidades ainda não entenderam na formação dos profissionais, e também a própria Ordem dos Advogados do Brasil, e aí eu tenho muito orgulho de dizer que foi uma proposta apresentada por mim, introduziu questões de métodos consensuais dentro da própria prova da OAB. E existem, o Ministério Público também já o faz, ou seja, nós estamos a transformar a educação, e não a cultura,
Nós estamos a transformar a educação dos povos, a educação do povo, a educação de todos em geral, principalmente dos profissionais do direito, para que existem outros caminhos que não o judiciário. E por isso, aquilo que eu hoje sinto, e quando eu digo isto, pode parecer um pouco até uma ilusão, mas não é. Há 20 anos, quando eu falava em mediação, eu sentia-me uma alienígena, ou seja, todo mundo dizia que isso era uma coisa da minha imaginação, que nunca iria ser possível ou permitido. E hoje nós vemos que não é. Então, hoje já muitas pessoas falam sobre mediação e falam de uma forma competente e de uma forma coerente. Isto é, nós estamos a mudar a forma das pessoas se relacionarem. Nós estamos a entender que para nós conseguirmos melhores resultados, é mais interessante trabalharmos numa lógica colaborativa ou numa lógica consensual do que numa lógica competitiva. Isso significa substituir formas de pensar, mindsets, e mudar. Tu ainda és nova e vais ouvir isto durante algum tempo e depois vais perceber porque é que te diziam que és nova. Leva tempo e nós temos que ter paciência com esse tempo, porque é esse tempo que nos ajuda também a nós transformarmos o nosso mindset, mas já levas um grande avanço. Porquê? Porque com a tua idade, nem eu imaginava que alguma vez eu iria ter que pensar o que é que era conflito, o que é que era negociação, o que é que era comunicação, porque eu saía da faculdade com a ilusão de que eu sabia isso tudo. E isso significa o quê? Um grande avanço, tá? Então hoje, inclusive, nós já temos exemplos de economias colaborativas que estão a ganhar a passos largos espaço no mercado. Já estamos a identificar que há uma transformação que está a ser operada nas relações, nos interrelacionamentos e tudo isso eu penso que tem de ver com essa necessidade de consciência desta mudança e que estamos no caminho certo. Não acontece de um dia para o outro. Seria mais fácil, né? Mas a gente vai ter que criar agora, né, um segmento para as pessoas que vão sair com essa mentalidade e os que já estão formados para se aperfeiçoar, né? Porque eu acho que muito se vê no litígio uma forma de ganhar muito dinheiro. O profissional do direito, às vezes, pensa, igual você falou, para chegar aqui, eu vou incluir isso no processo, porque você vai entrar contra o seu cliente só com isso aqui, eu ainda consigo um dano moral, eu ainda consigo isso aqui, já vai aumentar isso aqui, porque ele tem aquele pensamento, a máxima que ele vai ganhar honorários em cima de uma disputa, vendo-se no judiciário como se fosse, por exemplo, um ringue de batalha, não que a gente vai ganhar, quanto mais ganhar, melhor, e se esquece do início, das dores, porque nem sempre o dinheiro ele vai suprir a necessidade do seu cliente, porque por mais que ele seja vitorioso no litígio que ele promoveu, ele ainda está com a mágoa, com a dor, com o sentimento de derrota, entre aspas, né? Porque não vai suprir totalmente o desejo dele, né? E eu acho assim que a partir do momento que a gente começar a ter esse senso crítico nessa vertente, a gente vai conseguir sim transformar a cultura no geral. Porque eu acho que, procurando culpados novamente, né? Eu acho que a grande responsabilidade são de nós mesmos de chegar e oferecer, propor ao nosso cliente um leque de opções para ele resolver o conflito dele, né? Perfeito, isso mesmo. Eu gostaria também de fazer uma pergunta sobre a formação dos operadores. Para formar operadores de direito mais preparados para o mundo jurídico atual, em que os meios adequados estão ganhando notoriedade, como no novo CPC, a lei de mediação, entre outros, é necessária uma mudança drástica na forma de ensinar o direito. Porém, a gente pode esbarrar de frente com os nossos professores das universidades, porque, em sua maioria, eles também foram formados para litigar. Então, eles passam o que eles receberam. Então, seria uma opção a gente sugerir uma obrigatoriedade de atualizar na formação dos nossos professores em relação aos meios consensuais?
quais competências o professor de direito poderia ter a mais para formar profissionais do futuro com eficiência? Essa é outra daquelas questões, Thaís, que eu te diria de facto o seguinte: cada profissional ele precisa de seguir o seu caminho, e ser professor é algo que não só tem de ver com conhecimento, mas essencialmente eu acredito que tem de ver com missão e com vocação. Eu posso ter muito conhecimento, mas se eu não o conseguir transmitir, eu não estou a ser um bom professor. E aí nós temos essa circunstância em relação a várias áreas e a vários temas. E por isso eu considero que o curso de Direito, a graduação de Direito, ela visa formar bons técnicos jurídicos e ela visa formar bons profissionais. Com isso, ela visa aprofundar a questão do direito material, aprofundar a questão do direito processual do judiciário, e também eu diria de facto dos processos consensuais, técnicas e ferramentas consensuais. Mas nós não podemos, nós enquanto pessoas que queremos ser profissionais, nós não podemos ficar sempre e só à espera que a universidade faça por nós também temos que fazer pelo nosso próprio caminho. E isso para mim ficou muito evidente, por exemplo, na tua postura, na tua atitude, no teu comportamento, e esse foi o motivo pelo qual, atendendo àquilo que também foi o trabalho que tu desenvolveste, que eu te ofereci uma vaga no próxima edição do curso A Chave para Advogar na Mediação. E a chave é exatamente isso, não é? Essa bolsa que tu ganhaste de uma forma merecida, porque fizeste por tê-la, no meu ponto de vista. E isso significa o quê? Significa que esse projeto, a chave para advogar na mediação, ele é um projeto de desenvolvimento e formação, que vai, a próxima edição agora começar em setembro, onde vais ter a oportunidade de identificares que, além dos conhecimentos técnicos e jurídicos que tu já tens, e que são fruto de uma formação da universidade, onde os professores fazem o melhor que sabem e o melhor que podem, tu, enquanto pessoa e enquanto profissional, vais poder te desenvolver. E esse sentido crítico e esse sentido que tu tens de curiosidade, de querer saber mais, de querer aprofundar, de querer desenvolver, é isso que tu vais identificar que num outro tipo de curso, num outro tipo de formação, tu podes ser essa pessoa que desejas ser, e que no ambiente da universidade talvez não seja tão propício que isso aconteça. E aí nós precisamos de identificar o quê? Dentro dos conflitos nós precisamos sempre de identificar também os contextos. Então a minha resposta é sim, os professores deveriam ter sempre uma reciclagem, mas sim, nós também sabemos que alguns dos professores não fazem não têm essa atividade como uma atividade exclusiva. E por isso é que é tão importante quando nós temos professores que conseguem ter a forma ou essa função como uma atividade exclusiva, eles de facto precisarem de ter mais atenção, ter mais do nosso respeito. Mas o que é certo é que os alunos passam pelo professor, o professor fica. E existem outras questões de relações entre o professor e a instituição, de como é que o professor é reconhecido, como é que o professor é recompensado, e nós precisamos de facto de trazer essa questão que é a importância de se ser professor e o respeito por ser professor, e que nem todas as pessoas conseguem transmitir o conhecimento que têm. Eu lembro-me que na altura da minha graduação eu tinha professores que eu olhava para eles e aquilo que eu sentia era: nossa, daqui a quantos anos é que eu eventualmente conseguirei ter a profundidade de conhecimento destas pessoas? O que é que eu preciso de fazer para conseguir ter esta forma de estes conteúdos todos e mais, e conseguir partilhá-los de uma forma tão simples? Porque eu lembro-me que eu tinha alguns professores que eles partilhavam coisas absolutamente complexas de uma forma tão simples que aquilo intuía em mim e eu passava a ter aquele conhecimento. Aí eu achava que sabia.
E quando eu começava a identificar, eu só sabia a rama, não é? Eu só sabia aquela parte mais superficial. Então, sim, eu penso que nós precisamos todos de trabalhar em colaboração, quer os alunos com os professores, quer os professores com os alunos, com as instituições, mas haver esta questão de que há a possibilidade de buscar conhecimento complementar fora da universidade. E isso não significa que a universidade não te está a dar a resposta àquilo que ela se propôs, mas isso significa que tu não estás suficientemente satisfeita com aquilo que te está sendo dado. E por isso tu buscas por mais conhecimento. E cada vez mais os jovens, tu já fazes parte de uma geração onde certamente não te recordas da não existência da internet. Estou certa? Quando eu era muito mais nova, que a gente não tinha acesso. E a gente conversa com umas pessoas mais velhas e fala assim, nossa, seus trabalhos são muito mais fáceis. Eu tinha que ir para a biblioteca, ficar várias horas pesquisando em livros, e hoje a informação ela tem um acesso muito rápido, né, para a gente. Exatamente. Hoje, se você clica no Enter e aquilo não acontece no momento, você começa a ficar já tensa. Né? E isso significa o quê? Que, e isso para nós, quando eu digo para nós, é para as pessoas da minha geração, é um enorme desafio, porque nós não nos consideramos velhos, mas o que é facto é que numa série de coisas nós temos que correr muito mais do que vocês, porque a vossa capacidade de se atualizarem é muito mais ágil, porque ela é mais intuitiva da vossa geração. E isso significa que nós precisamos de também ter essa questão aqui presente. Jamais eu pensaria em estar numa aula com o meu computador, até porque na altura não tinha computador, não existia portáteis quando eu fiz a universidade, entendes? E hoje em dia eu recordo-me que das últimas vezes que eu dei aulas na graduação de Direito, que a maioria dos alunos estava com o computador à frente. E eu pensava, caras, vocês têm é que se ligar comigo, conectem-se aqui comigo para nós trabalharmos, para vocês interiorizarem os conceitos, não para vocês registrarem os conceitos. Mas quem é que está equivocado? Sou eu, porque vocês é que são os alunos, então vocês é que sabem o que é que faz sentido para vocês. E é nessa partilha do que é importante para vocês e do que nós damos conta que estes novos desafios se colocam, entendes? Junto com a internet, eu acredito que essa nova geração recebeu um gás de ansiedade. Eu falo por mim, que eu comecei a estudar, comecei a questionar sobre esse tema, falei assim, mas por que não é tão rápido? Mas por que não pode ser assim? Está tão claro que é muito mais importante a gente ressaltar sobre isso, só que não funciona assim na rapidez do enter, né, que a gente vai dar na internet. E nas minhas provocações, na minha pesquisa, inclusive na minha defesa da monografia, eu terminei fazendo um questionamento para os professores, perguntando como eles estão pensando no profissional que eles estão formando. E eu senti que eles ficaram bem retraídos, pensativos. A minha banca ficou que eu perguntei para eles, eu fiz a seguinte pergunta: se eles ficariam mais satisfeitos em formar profissionais repetidores de informação ou profissionais com um senso crítico ativo. Eu joguei a pergunta para eles e senti a tensão, ou seja, eles têm uma responsabilidade, eles pensaram, meu Deus, qual é a minha responsabilidade? Eles voltaram e provavelmente devem ter pensado em todos os alunos que passaram por eles. Eu falei assim, gente, quem que eu estou formando? Eu acredito que a responsabilidade do professor é, sim, muito grande. Nesse meu trabalho, eu consegui sentir, inclusive na minha defesa, porque eles ficaram entre eles, a minha banca era formada por 3 professores, ficaram entre eles tentando chegar num consenso, só que é uma coisa muito mais ampla do que uma simples pergunta, né? Eu fiquei assim, impressionada e pensando, porque na bagagem que eles têm de professor, quais são os medos? Porque você hoje chega numa sala de aula, você não vai saber que tipo de aluno te espera. Como você vai comunicar para conseguir fazer todo mundo te entender? Como que você vai... Porque o professor ele é um fato decisor na vida do aluno. Eu falo por mim que a Larissa, ela foi para mim um fato decisor na minha profissão, na minha formação. Porque ela trabalhou comigo e ela falava, vamos pesquisar, vamos aprender junto. Então, ela modificou minha vida. Então, o
professor ele tem o dom de modificar a vida dos alunos. E com isso vem a responsabilidade. Provavelmente vocês, na condição de professores, devem ser muito preocupados, né? O que eu estou passando para o aluno, ou eu vou chegar lá, que tipo de aluno que eu vou ter, os alunos que vão ser mais, perguntar mais, outros que vão ficar mais acuados, pensando como que eu estou atingindo todo mundo, eu estou atingindo a minha sala, a minha comunicação está sendo precisa. Acredito que vocês devem ter uma batalha difícil, né? Que eu não pensava nisso. Antes desse meu trabalho, eu não pensava no lado do professor. Foi no momento que eu fiz a minha pergunta que eu vi os 3 professores ficarem assim, gente, né? Tipo assim, meio nervosos. Eu falei assim, nossa, a responsabilidade deles realmente é muito grande. Como que fazem? Essa pergunta é um enorme desafio. Jamais eu pensaria numa banca, quando eu era aluna, em fazer uma pergunta à banca. Então, só por aí já podes identificar o quanto ousada tu foste e também o quanto receptivo eles também foram. Se eu alguma vez me passasse pela cabeça, e no ensino de Portugal, o ensino de Direito, ele ainda é mais tradicional, ele ainda é mais fechado. Eu fazer uma pergunta dessas a um professor que me estivesse a avaliar, eu já sabia que eu ia ter uma resposta de negativa na certa, e para o ano vem cá fazer outra vez a matéria. E isso significa que nós também estamos mais próximos nesta relação de professor e aluno, e que aquilo que começa a existir é a consciência de passar conceitos. Porque, como tu dizes, não é só uma questão que se coloca aos professores, é uma questão que se coloca à instituição, é uma questão que se coloca em termos do regime de educação, e que hoje isso também está em causa, porque nós, com esta questão de não haverem aulas presenciais, o ensino remoto, a necessidade de readaptação dos professores às novas tecnologias, a uma nova forma de passar conhecimentos, de ter pedagogia, de fazer com que os alunos se interessem pelas matérias, é de facto um desafio para toda a gente. Então é uma tarefa que precisa de ser trabalhada de uma forma cooperativa, de colaboração entre o cá e o lá. Quando eu fui fazer minha apresentação, que eu fui pegar, que o trabalho ficou bem extenso, eu fui pegar para dar uma resumida para falar o que eu ia falar. E aí me deu um insight, eu falei assim, mas por que eles vão poder fazer pergunta para mim e eu não vou poder fazer pergunta para eles? E quando eu fiz a pergunta, eu acho que essa menina é muito ousada, porque ela está pondo os 5 anos de graduação dela no risco aqui para perguntar. E eu falei assim, não, mas eu quero testar, eu quero saber qual que é a sua opinião. Mas foi tão interessante que aí, na hora que eu perguntei, parece que eu desarmei, falei assim, ninguém nunca deve ter feito pergunta para a banca, assim, né, na questão deles, assim. Como assim? Aí eles ficaram assim, gente, que é isso? Eu falei, graças a Deus, eu acho que foi um jogo de 8 ou 80, graças a Deus foi o 80, né, que eles me deram assim. Eles me deram nota máxima na minha apresentação, graças a Deus, né? Hoje eu penso assim, meu Deus do céu, quanto ousadia, né? Mas que bom que deu certo, porque eu acho que nesse dia eles provavelmente devem ter ficado pensativos e pode ser que vai agregar para eles no futuro. Eu acredito nisso, eu quero acreditar que vai agregar em alguma coisa a minha ousadia, né? Claro que sim. Então, já que a gente estava falando sobre a tecnologia, eu gostaria de perguntar que, nesses tempos de mudança, qual será o papel da tecnologia nos processos de ensino do direito e sobre as vias consensuais? Qual será a necessidade da interdisciplinariedade no direito para a implementação das práticas consensuais? Legal, Thais, aqui um pouquinho daquilo que nós já temos estado aqui a falar até agora, não é? Que a maturidade, ela tem muita relação com experiência de vida, e isso inclui experiência não só profissional, mas também experiência pessoal. Então nós somos fruto das experiências que nós vivenciamos, e mais do que isso, nós somos fruto do que fizemos com essas experiências, porque eu posso ter uma experiência e eu não fazer nada com ela, então eu não aprendi. Mas se eu tiver uma experiência e eu pensar sobre como eu vou reagir em relação a ela, de facto aí eu adquiri conhecimento. E nesse sentido as experiências para mim elas têm muita relação com essa vivência com a situação.
Quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós aprofundamos e mais desenvolvemos, eu também acredito que maior é esta nossa consciência da interconexão e da interdisciplinariedade. E por isso é que é tão importante, se eu, imagina, eu formo-me em Direito e aí eu decido ser uma advogada especialista em Direito do Consumidor. Ok, certo, mas ser uma advogada especialista em Direito do Consumidor não significa eu saber de direito material do consumidor, nem eu saber as súmulas todas que sejam em termos das sentenças, das decisões, da jurisprudência de direito de consumo. Significa mais do que isso. Significa eu também aprofundar sobre quais é que são os elementos do conflito, então, através do triângulo do conhecimento. Quais é que são os elementos do conflito, quais é que são as formas de negociar em relação a esse tipo de conflito e também como é que eu vou comunicar com aquele consumidor se, por exemplo, eu estiver a falar de uma relação que ela não é uma relação em termos de hierarquia estável, que ela não é equilibrada, que existe ali um desequilíbrio na relação. Como é que eu vou comunicar se eu estiver a representar alguém que nesse desequilíbrio ele está na posição mais baixa? E como é que eu vou comunicar se eu estiver a representar alguém que está na posição mais elevada? E isso não significa superioridade ou inferioridade. Isso significa que existe um desbalanceamento de relação e que precisa de ser equilibrado. Então, como é que eu vou usar da minha capacidade e das minhas ferramentas de comunicação para eu equilibrar isso? E por isso eu diria que de facto essa interdisciplinariedade ela é muito importante, é fundamental para a prática consensual, sem dúvida. Também acho que a gente tem que usar os meios de comunicação a nosso favor, né? Sim. Aproveitando, vou fazer um gancho com uma outra pergunta aqui sobre o nosso cenário atual, que a gente hoje está vivendo um cenário inimaginável. Nunca se foi tão normal o uso de máscara, pessoas assim, a gente muda completamente, né? Que juntamente com a pandemia veio o isolamento social. E nunca foi tão importante uma comunicação bem estruturada para evitar a geração de conflitos. Vemos com isso que o diálogo ele é essencial em todos os aspectos de nossa vida. Então, essa questão ela vai ser fundamental para a manutenção da máquina jurídica. E, no seu ponto de vista, caso não haja uma inserção mais efetiva da via consenso como uma forma de resolução de conflito, o que podemos esperar do Poder Judiciário que, como sabemos, hoje ele já se encontra em colapso? Esse tema é um tema não só muito instigante, mas também em relação ao qual eu tenho uma resposta grande para dar. E aí aproveito para partilhar aqui com toda a gente que nos está a escutar e fazer desde já um convite, que é o seguinte, vou primeiro falar e depois faço o convite. Hoje, em particular no contexto brasileiro, nós sabemos que temos mais de 200 milhões de habitantes e mais de 1 milhão de advogados, que temos mais de 100 milhões de processos, que temos mais de 1.400 universidades de direito, quando no mundo inteiro o número de universidades é um número menor. E também sabemos que temos mais de 1 milhão de alunos de direito. A pergunta que tu colocas é sobre o que esperar do judiciário, não é? Eu diria o seguinte, nós só podemos esperar do judiciário aquilo que ele tem capacidade para oferecer. O judiciário, ele não tem capacidade para resolver todos os problemas. O judiciário, ele é parte de uma solução, mas ele não resolve tudo. E nós não podemos esperar mais do que aquilo que ele pode dar, porque é isso que leva ao colapso dos sistemas, é isso que leva ao colapso do judiciário. E é exatamente por conta disso que nós temos que nos perguntar, se não existisse judiciário, como é, por exemplo, o caso desde março, que os prazos de audiências presenciais estão suspensos, não é? E aí, nós vamos ficar à espera que eles deixem de estar, ou nós vamos ser empreendedores na justiça e nós vamos desenvolver capacidades de implementar novas vias, nós vamos desenvolver também aqui novas competências. Bom, a pensar nisso, e aí eu deixo desde já aí o convite também, eu vou lançar a Rota para Advogar na Mediação, que são 4 encontros, totalmente gratuitos e totalmente online, durante 4 dias,
onde o tema da rota da advocacia consensual é: você controla os prazos ou eles te controlam? Você controla os processos ou eles te controlam? Melhor dizendo, exatamente para que as pessoas entendam, e em especial os profissionais do direito, e aqui inclui-se advogadas, advogados, professores, escritórios, alunos de direito, toda a gente é muito bem-vinda, e por isso inscrevam-se desde já. Para quê? Para que nós consigamos entender que existem outras formas de nós trabalharmos dentro daquilo que é a lógica da justiça e a lógica de o que nós temos como acesso à justiça no sentido de acesso a uma ordem jurídica justa e não acesso à justiça no sentido de acesso ao judiciário. Porque o poder judiciário, visto de uma forma geral e abstrata, ele é alguém a quem nós podemos demandar, certo? Mas a pergunta é, em termos concretos e operacionais, quanto custa, qual o desgaste e, em termos da sociedade geral, o que é que isso significa para todos nós? Em especial num momento em que, cada vez mais, como nós falávamos, a celeridade das coisas e a necessidade de respostas urgentes é maior. E nós não temos o tempo da justiça, nós temos o tempo da nossa vida. E os nossos clientes têm o seu tempo. E empresas, por exemplo, jovens empreendedores, pequenas e médias empresas, elas não têm tempo para sobreviver se elas ficarem a aguardar por uma máquina que é uma máquina que está muito morosa. E por isso nós temos que quê? Temos que buscar outras vias. E essas outras vias no ordenamento jurídico brasileiro, não só elas estão regulamentadas, como existem profissionais com muita competência para as prestarem, e a advocacia precisa de se atualizar em relação a elas. E por isso eu, de facto, considero que nós não podemos esperar do judiciário mais do que aquilo que ele tem para dar. Eu acredito que o judiciário ele é muito demandado. Hoje em dia se popularizou como uma única forma de resolver um conflito. Desde um conflito muito pequeno, como um conflito maior, a gente vai direto no judiciário. E acredito também que seria uma cultura mais de terceirização da própria decisão da nossa vida. Por exemplo, em todos os campos da nossa vida, vou citar um exemplo, por exemplo, se eu tiver uma desavença com o meu vizinho, a maioria das pessoas, em vez de bater lá e falar assim, que vamos tentar resolver, vamos ver qual que vai ficar melhor para os dois, não, já vai lá e procura o síndico. Para ele resolver, vou terceirizar. Eu não quero saber de resolver, eu só quero que resolva o meu problema. E eu não vou dar minha contribuição para a resolução. Por exemplo, na escola, se o meu filho vai brigar com um coleguinha dele da sua sala, em vez de eu ir procurar a mãe, vamos conversar, vamos resolver isso, não, eu já vou lá direto no diretor. Então, a gente terceiriza muito todas as decisões da nossa vida. E eu acredito que isso é uma falha do ser humano em si, porque quer uma pessoa melhor para resolver o seu conflito que você mesmo, você que vai expressar o seu modo de pensar, você que vai expressar o que você acredita. Eu acho que o problema da demanda do judiciário hoje é a terceirização do conflito, dos nossos próprios conflitos, né, na mão de um terceiro. Como tu és absolutamente fantástica, eu vou-te fazer uma provocação um pouquinho maior em relação a isso que tu acabaste de dizer. Porquê? Nós, por norma, temos essa tendência jurídica que a nossa cabeça tem, e que é bom, tá? É muito bom ter uma cabeça jurídica, porque significa que nós gostamos do direito, significa que nós entendemos qual é que é o conceito do direito. Mas aí, como tu estás também nessa vontade de não seres formatada, eu vou-te fazer uma provocação que é a seguinte, e isso tem de ver com aquilo que eu desenvolvi lá em 2005, 2006, que eu cheguei à conclusão de tudo o que nós estamos a falar, que às vezes dizemos que a Universidade de Direito é que é culpada, a Universidade de Direito é que é a responsável, foram os professores que me formataram assim, eu sou inocente, não é bem assim. E porque nós precisamos de ser uns eternos investigadores, olha que legal se tu fizeres a seguinte observação. Quando tu lá atrás, no teu processo de educação, tu tinhas um problema, com quem é que tu falavas?
com a mãe, com o pai, irmão mais velho, irmã mais velha, uma prima com mais idade, e por regra o que é que acontecia? Nós já esperávamos que essa pessoa com mais idade resolvesse o problema por nós. Isso significa que, em termos da questão da gestão de conflito na sociedade, existe esta tendência de nós esperarmos que os outros resolvam o nosso problema. E por isso é que eu digo que essa questão, ela não é cultural. Eu digo que essa questão é uma questão educacional. E a partir do momento em que isso se interioriza e nós passemos a estimular o outro, a que ele tome conta e agarre aquilo que é a autonomia da sua vontade. Então, quando alguém vem ter contigo e te diz que tem um problema, ao invés de nós resolvermos o problema da pessoa, ou melhor, nós acharmos que resolvemos o problema conselho da nossa experiência ou da nossa vivência, a proposta agora que começamos a ter esta consciência, então tu começas a ter essa consciência mais cedo, ok? Então a tua responsabilidade é maior. Precisas de experimentar o quê? Precisas de experimentar devolver para essas pessoas que te trazem o problema como é que eles podem fazê-lo por eles. E isso, sim, vai ser mudar a educação e, em consequência, vai ser mudar as relações sociais. E isso, sim, é tomar consciência de desde onde é que vem essa coisa de nós delegarmos a um terceiro para ele resolver por nós o problema. Porque vem, e aí é na sociedade em geral, não é só fruto do direito, não é só fruto das faculdades de direito, é em todas as áreas. Nós temos essa grande tendência de ou é para os nossos pais, ou quando vamos para a escola é para o educador, ou é para o auxiliar de educação, ou é para a pessoa que está responsável pelo recreio. Nós delegamos sempre num terceiro. E isso tem de ver, de facto, com esse estímulo de nós, dá trabalho nós resolvermos os nossos próprios conflitos. E mais do que dar trabalho, aquilo que acontece é que nós passamos a ser responsáveis pela decisão que tomamos. E tomar essa consciência de ser responsável por isso significa que eu depois não posso dizer que foi uma decisão errada. Eu não posso culpar o outro, que eu fiz isto porque o outro disse para eu fazer. E isso é que é o mais interessante de quando nós começamos a aprofundar o tema conflito e quando nós começamos a aprofundar o tema relações, relacionamentos, inter-relação, atitudes, comportamentos, que nós conseguimos desenvolver e que nós conseguimos de facto aprimorar. Então fica aí o desafio para ti, viste aí. Não, muito interessante essa colocação, porque a gente nasce, somos educados de uma forma que acreditamos que os pais acreditam que sejam corretas, e no futuro a gente é grande parte o que a gente foi programado para ser. Realmente, eu não tinha pensado nessa colocação que você me falou, e desde criança, realmente, a gente é programado para terceirizar. E é uma responsabilidade muito grande eu assumir a resolução do meu próprio conflito, porque se der errado, eu não vou ter a quem culpar, né, entre aspas. Porque eu mesmo fiz e eu mesmo resolvi, então eu não vou me culpar? Não tem como. Realmente é uma provocação muito interessante. Eu vou aproveitar que nós estamos aí a ter comentários maravilhosos, mas aqui a conversa também vocês já viram que está super animada, mas a Tânia colocou aí que é melhor nós propormos a disciplina de gestão de conflitos como obrigatória desde o ensino fundamental. E aí eu partilho, Tânia, quando eu falei lá de 2006, 2005, 2006, tem de ver com um projeto de mediação escolar que eu comecei a desenvolver, não no ensino fundamental, ou melhor, sim, no ensino fundamental, corresponde à idade de 10 anos aqui no Brasil, não é? Thaís? Fundamental é com 10 anos, não é? Então foi exatamente no ensino fundamental, isso mesmo. Então, o projeto que eu desenvolvi, que é o Clube Mediação, que depois eu escrevi um livro sobre o mesmo, ele trabalha isso, que é o quê? Trazer ferramentas para os jovens de 10 anos, de como eles podem potencializar a comunicação, de como eles podem desenvolver uma negociação e entender os interesses, e que ter opiniões diferentes não significa ser inimigo, ter opiniões diferentes significa que nós podemos construir uma terceira opinião, ou mudar a nossa, e isso não é perder,
E é muito interessante porque a partir dessas idades nós começamos a conseguir já introduzir essas sementes e com isso fica mais fácil nós ultrapassarmos paradigmas, ultrapassarmos preconceitos. Então, muito bom que você também tenha aí tido essa consciência, viu? Não, é muito interessante, porque a gente acredita que o conflito, só vê o conflito como uma parte ruim, um preconceito que conflito desgasta, conflito não é uma coisa boa. Porém, do conflito, você pode gerar vários modos de aprender. No início do meu trabalho, na introdução, quando eu comecei a estudar mais sobre o conflito, a gente tem que aproveitar para agregar em alguma coisa. Não acredito que seja só perder. O conflito a gente não tem a perder, a gente tem a ganhar se a gente souber gerenciar ele de uma forma assertiva, né? Perfeito. E eu gostaria de fazer uma última pergunta, que vai voltar um pouco na anterior, mas eu acho interessante também. Que para a implementação efetiva da via consenso, é necessário uma transformação nos processos litigantes. Eu gostaria de saber, na sua opinião, como que a magistratura ela deve se movimentar para a implementação da via consenso e quais são os campos do direito que o profissional do futuro vai poder trabalhar, porque a gente fala muito que a gente precisa de um profissional mais que trabalhe mais na via consensual, inclusive a profissão de mediador, e hoje que a gente não vê que é muito valorizada, né? Sim, perfeito essa questão também. Eu poder-te dizer o seguinte, como eu acho que eu já partilhei com você, eu fui durante 5 anos juíza lá em Portugal. E a magistratura onde eu fui juíza é uma magistratura que nós denominamos de magistratura de proximidade, ou seja, é uma justiça de proximidade. É uma justiça similar aos juizados especiais aqui do Brasil, mas que ela implica não só um concurso público e todas as provas de seleção, assim como também ela dá a esse magistrado poder jurisdicional. E aí há alguma diferença entre aquilo que é aqui os juizados especiais. E nessa lógica, o que é que foi necessário para exercer essa magistratura? E aí eu vou-te dizer como foi o meu concurso. Além de eu ter de realizar uma avaliação curricular, onde nessa avaliação curricular eu tinha que demonstrar que eu tinha formação em métodos consensuais de gestão de conflitos, então, além da graduação em Direito, além da Ordem dos Advogados, além do exercício da advocacia por mais de 5 anos, eu também tinha que ter conhecimento em métodos extrajudiciais de resolução de conflitos. Depois dessa prova curricular, ainda houve uma prova escrita de Direito, ainda houve um exame psicotécnico e ainda houve uma entrevista coletiva e uma entrevista individual. Todo esse processo para aí sim, no final, eu ter uma classificação que me tornou apta a eu ser magistrada. Então, o que é que eu quero dizer com isso? A magistratura de hoje, ela não pode continuar a ser a mesma magistratura que era, e a sua seleção, assim como a exigência que se faz para ser magistrado, precisa ter em consideração o que é que se quer dessa magistratura. Eu diria que não precisamos de ir tão longe como esta magistratura que eu estou a falar, mas, pelo menos, seria, diria eu, essencial que a magistratura atual ela tivesse uma pequena formação sobre aquilo que é, no caso do Brasil em concreto, o processo de mediação feito pelo mediador e o processo de conciliação feito pelo conciliador. Porque a figura de conciliador que nós temos no Brasil, que eu tenha conhecimento, ela não existe em mais nenhuma parte dos ordenamentos jurídicos que eu conheço, tá? Então, são duas figuras dentro do judiciário, que são duas figuras distintas. Aquilo que, por exemplo, há em Portugal é essa função de conciliar as partes antes de proferir o julgamento, é uma função do magistrado. Aqui no Brasil nós temos essas duas figuras. O Código de Processo Civil, ele nos trouxe a audiência de conciliação e a audiência de mediação. Como é que o juiz pode decidir qual audiência vai realizar se ele não souber que existem duas e o que é que as duas significam e quais os profissionais que vão realizar essa situação? Então, primeiramente, eu entendo que a magistratura, ela de facto, ela deve de exercer a sua função, mas ela também deve de conhecer
aquilo que são hoje em dia os métodos consensuais e como é que isso pode trazer um respaldo maior para que ele se concentre nos processos que precisam do magistrado. Porque o magistrado, ele não e aí também é importante nós dizermos, o magistrado no Brasil e o magistrado nos ordenamentos jurídicos de civil law, ele tem uma função diferente do magistrado dos sistemas jurídicos, dos ordenamentos jurídicos de common law, como são os Estados Unidos. Então, aquilo que acontece nos Estados Unidos e aquilo que acontece no Brasil precisa de ser trabalhado e respeitado de uma forma diferente. O juiz daqui não é o justiceiro. O juiz daqui, que é um sistema de civil law, é o juiz que respeita a lei, é o juiz que cumpre e aplica a lei. E não o justiceiro que, de acordo com a jurisprudência da sua cabeça, ele faz aquilo que lhe interessa ou aquilo que lhe convém. E essa diferença, ela tem de ser não só aplicada e respeitada pela magistratura, mas também exigida pela própria advocacia. E esse magistrado, ele tem que entender aquilo para qual ele foi talhado, aquilo para qual ele foi escolhido ou ele se candidatou para fazer. Já em relação, por exemplo, à advocacia e ao exercício da advocacia, cada vez mais também nós precisamos de entender que existem outros mercados. Existe, como nós falávamos, e você estava dizendo, Thaís, a questão da tecnologia, e por isso cada vez mais, por exemplo, compliance nas empresas, com a questão da privacidade dos dados, com a questão da proteção da própria privacidade, a tecnologia e até que ponto é que a tecnologia na rotina jurídica ela traz outras possibilidades, desde logo os online dispute resolutions, ou seja, a resolução alternativa, ou a resolução, melhor dizendo, a resolução adequada de conflitos dentro do ambiente online, aquilo que são as técnicas de análise legal através da inteligência artificial, a própria gestão jurídica dos processos, gestão jurídica dos prazos. Então, há toda uma série de conjuntos. O mais recente que eu achei absolutamente fantástico, que eu acho que tu já deves saber a hipótese dessa questão, que é o legal design, que é uma coisa que eu acho que é absolutamente fabulosa. Porquê? Porque uma das situações que para mim sempre me fez muita confusão é o chamado jurisdiquês. Eu usava de alguns jurisdiquês, sim, não vou dizer que não, tenho que assumir que sim, mas eu sentia-me na obrigação de usar os jurisdiquês ou de usar uns jargões mais elaborados quando eu ia a uma audiência e eu tinha que fazer as alegações, ou quando eu encontrava um colega com mais idade e com mais experiência e eu não podia ficar atrás. Mas aqui entre nós, que importância que isso tinha para o meu cliente? Absolutamente nenhuma. O cliente, aquilo que dizia era que a Dulce falava uma coisa esquisitas, umas coisas que ele não entendia. E quando eu agora vejo o legal design, eu acho assim uma coisa absolutamente fantástica, porque não só fica desmistificado aquilo que o cliente precisa de saber que nós estamos a falar e que nós estamos a dizer, como a vida do próprio magistrado também vai ficar muito mais simples. E agora imagina, tu teres um jovem advogado que domina o legal design e que faz uma peça processual com o legal design a ser aplicado, e do outro lado tens um advogado que tem, sei lá, 40 anos de carreira. Como é que isto vai ser uma, entre aspas, luta justa? Não vai, não vai. E isso é uma situação que os advogados com maior número de exercício de anos, com mais experiência, precisam de entender. O que vem aí é uma onda gigante e ou nós, de facto, nos adaptamos àquilo que são as vias consenso, aquilo que é a via consensual, as diferentes vias, não só através de conhecimentos, como nós já aqui falámos, como de desenvolvimento dessas outras habilidades, ou não vai ser possível essa sobrevivência. Vai ter que ter uma atualização, porque aqui não quer dizer que o mais experiente seja o melhor, né? Exatamente. Na verdade. Exatamente. Eu gostaria aqui de aproveitar a oportunidade
e deixar aqui o meu ponto de vista sobre esse tema que é tão importante. Que eu passei mais de um ano focada nas pesquisas sobre a formação dos juristas e os meios adequados de solução de conflito, que foi a temática do meu curso, do meu trabalho de conclusão de curso, né? Então, diante de todo o aprendizado que eu obtive ao longo da minha pesquisa, eu queria que todos que assistirem essa webinar refletissem sobre como eles lidam com os seus próprios conflitos. E pensar que a pior forma de se portar quando estamos diante de um conflito é pensar em um meio de vingança, ao invés de buscar uma resolução da lide que seja benéfica para ambas as partes. Que eu vejo que muitos utilizam o judiciário como uma forma de vingança e não uma forma efetiva de resolução de conflito. E eu acho que a gente precisa desmistificar essa visão do judiciário como um ringue de batalha, como a gente tinha falado anteriormente. E que só interessa ganhar, que o melhor advogado é o que fala mais alto, e a gente precisa ter uma responsabilidade social, que eu acho que, principalmente no profissional do direito, nós, como operadores de direito, a gente tem o dever de nos lembrar todos os dias que a ciência do direito, ela lida diretamente com o ser humano, e no foco dos conflitos, com suas emoções e seus sentimentos aflorados. E com a forma que a gente lida com o nosso cliente, a forma como a gente vai usar para tentar ajudar ele, vai influenciar diretamente na fluência da vida dele posteriormente. A experiência que ele tiver com nós, operadores do direito, pode modificar, de fato, a vida dele. Então, a gente tem que agir com uma responsabilidade social, devemos tratar com muito cuidado os conflitos dos nossos clientes. A gente busca, que é uma temática que eu aprendi no meu trabalho, resolver tanto a lide processual quanto a lide sociológica. Assim, a gente vai estar resolvendo efetivamente o conflito do nosso cliente. E temos também que ver que a causa, que as emoções envolvidas, por exemplo, a gente estava usando o Código Civil, os artigos. O processo pode ser igual, mas a forma que a gente lida tem que ser diferente. Podemos usar os mesmos artigos para resolver um processo, mas não podemos tratar de formas iguais só porque é o mesmo tipo de processo. E eu acho que são atitudes como essa, que o simples trabalho constante da nossa empatia como profissionais, que a gente vai fazer a via consenso ganhar mais força. Thaís, você é absolutamente maravilhosa. Então, o meu muito obrigada por essas tuas conclusões e por essas tuas partilhas. És fruto de inspiração e de motivação para nós continuarmos o nosso trabalho com confiança e alegria. Eu quero agradecer aqui a todos os que estão connosco hoje e dizer também que se eventualmente chegaram mais tarde, que como habitualmente esta nossa conversa aqui ela vai ficar depois disponível na página do YouTube, assim como todas as outras lá estão. Vocês, desde já eu vos convido para vocês irem e fazerem a vossa inscrição não só no YouTube, no Instagram, no Facebook, nas diversas redes de Dulce Nascimento Online. A rota, já ficou aqui também o convite para entre dia 25 e 28 de agosto, nós vamos ter aí 4 roteiros bem ousados, e aí partilhem também com os demais, e o projeto da Chave para Advogar na Mediação, que é um projeto de desenvolvimento e formação com 120 horas, então estamos a falar, como alguns alunos dizem, como alguns participantes dizem, praticamente de uma pós-graduação, mas não é um projeto de desenvolvimento e formação. Eu quero agradecer a todos novamente as vossas partilhas aqui. Pelo adiantar da hora nós vamos ter que encerrar, mas também não quero deixar de dizer e de reconhecer aqui à Thaís e a todos os colegas que possam ver na Thaís aquilo que nós precisamos de ver no nosso presente. Então, quando eu brinco, mas falando muito a sério, que o futuro é agora, é para toda a gente, é para todos nós que estamos aqui neste processo de tomada de consciência para identificar quais mudanças precisamos de fazer e que estamos a realizar. E por isso, meu muito obrigada a todos, porque este nosso movimento de transformação e mudança, ele está cada vez mais coeso, mais forte,
e também mais dinâmico. Thaís, minha querida, muito obrigada por este momento maravilhoso. Temos aqui vários comentários a agradecerem, a referirem que foi uma manhã de uma sexta-feira super produtiva e que estão positivamente assombrados com a Thaís e a desejarem-te aqui muito sucesso e que foi uma oportunidade também de aprender com todas as colocações. Que bom, já temos aqui vários comentários, de facto, que nos manifestam esta necessidade e vontade de continuarmos aqui. Ok? Muito obrigada. Obrigada, Dulce. Mais uma vez, eu só queria agradecer e expressar minha felicidade por ter cruzado o seu caminho, porque desde então eu fico mais ansiosa por mais conhecimento e me espelhando em você. Eu acredito que eu e muitas pessoas me espelham em você. Muito obrigada por entregar tanto para a gente. Obrigada. Receba um beijo meu e um forte abraço, assim como para todos que nos assistem aqui e que fazem connosco companhia às sextas-feiras às 11h30. Há sempre alguma coisa para entregar. Um beijo grande, forte abraço, bom final de semana, fiquem em segurança, protejam-se e até à próxima.